Da tribuna da Câmara, o deputado Abílio Brunini questionou as ações do governo Lula, que além de descumprir promessas de campanha, tenta impedir a instalação de uma CPMI sobre os atos de 8 de janeiro, que são alegados para promover intensa perseguição política contra conservadores e opositores do governo. O deputado apontou: o ataque do dia 8 chama de golpe, de tentativa de golpe, mas é contra a investigação, é contra a CPMI. Nunca vi alguém acusar alguém e ser contra a investigação. Demagogia, hipocrisia. O deputado listou uma série de incoerências dos petistas que se calam sobre as condutas dos membros do próprio governo, das quais acusavam outras pessoas. O deputado disse: nunca vi um governo tão hipócrita como este governo. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades, para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 20 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor, Benedito Gonçalves, impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Hipocrisia é a marca do governo Lula. Mentira e demagogia para enganar os militontos. Essa é a verdade. O Lula prometeu aumento real do salário mínimo. Sabe quanto ele deu? R$18. Mas o combustível ele deu aumento real. Aumentou R$37 para encher um tanque de um Gol 1.0. R$18 no aumento de salário, R$37 aumento real para encher o tanque. Ataca o dia 8, chama de golpe, de tentativa de golpe, mas é contra a investigação, é contra a CPMI. Nunca vi ninguém acusar alguém e ser contra a investigação. Demagogia, hipocrisia.
chama de terrorista as pessoas presas na manifestação, mas chama de vítima da sociedade. Aquele cara com fuzil no resultado do carnaval no Rio de Janeiro, aquele ali é vítima da sociedade, mas os presos são acusados de terroristas. A primeira-dama pulava o carnaval. Se fosse Michele Bolsonaro na igreja, estava atacando, mas a primeira-dama, a Janja, pulando o carnaval, não fala nada, ao mesmo tempo que tem uma tragédia em São Paulo. Ela pula o carnaval durante a tragédia, ninguém fala nada. Por quê? Porque os militontos têm os seus carnavais de estimação. Os militontos têm as suas fantasias. Uma fantasia irreal de um governo demagogo. O desmatamento da Amazônia, que é recorde no governo Lula. Por que ninguém está falando nada? Cadê os militontos aqui defendendo a pauta ambiental? Vai na ONU, vai em Zurique, vai na Suíça, chama o presidente da França. Cadê os militontos? Não estão aqui, estão comendo caviar junto com as suas reuniões da esquerda. Essa é a realidade. Promete picanha pro povo, mas não, entrega mortandela vencida. E o rachadão? Ninguém fala nada, né? André Ceciliano. Eles batiam tanto na rachadinha, falava tanto de rachadinha, mas nomeia como secretário o cara que tem em primeiro lugar no rachadão. O cara que tem em primeiro lugar, haja hipocrisia, coloca como ministra uma pessoa ligada à milícia e ainda tira foto com o parente da Marielle. Olha só, que demagogia, que hipocrisia. Então, em vez de fazer o L, vamos falar de propina no paletó com P, C de corrupção na cueca, M de miséria, D de desemprego, F de falência das empresas e A de aumento de impostos. Nunca vi um governo tão hipócrita como esse governo. Bom, existe uma máxima, né, que o ano só começa depois que o carnaval acaba. Essa máxima ela não deveria valer para nós, representantes políticos, pessoas que ganham dinheiro público para servir a sociedade. Mas o carnaval trouxe muitas revelações, muita tristeza, porque o que nós vimos nesse carnaval, nós vimos uma tragédia sem precedentes no estado de São Paulo, uma tragédia que nunca se viu, com 65 mortos, 2.200 pessoas desabrigadas, desalojadas, e nós vimos o descaso do governo federal com essas pessoas, com essa tragédia. Nós vimos a primeira-dama, Janja, se esbanjando no carnaval, pulando carnaval, curtindo a folia como se nada tivesse acontecido. Nós vimos o descaso de Lula, em que mandou apenas 2 milhões para os desabrigados, para as pessoas que foram acometidas por essa tragédia. E aí depois houve muitas críticas, aí mandou mais 7 milhões. Olha as revelações que são trazidas para o povo brasileiro. No momento de tamanha tristeza para o Brasil, os nossos representantes, o chefe do executivo e a sua primeira-dama estavam tratando com total descaso, e a outra festando, a outra curtindo o carnaval numa tragédia absurda que acometeu o município de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. E essa revelação não tem como nós não fazermos uma equiparação. O governo Bolsonaro, durante as tragédias que muitas vezes eram utilizadas de forma política, de forma oportunista pela esquerda, como aconteceu na Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais, enviou 700 milhões. 700 milhões para aquelas pessoas. Um governo que realmente se preocupa com a sociedade, com o seu povo. E o carnaval também trouxe algumas outras revelações. Trouxe uma revelação de que muitas pessoas da esquerda e da mídia atacavam o presidente Bolsonaro como se ele fosse responsável por tragédias, por queimadas na Amazônia. E aí você vê, fevereiro nem tinha terminado e nós já tínhamos o maior índice de desmatamento da história desde que houve na série histórica o aferimento de desmatamentos no Brasil. Essa é a maior hipocrisia
hipocrisia desses que atacavam o presidente Bolsonaro, atacavam o nosso governo, diziam que se preocupavam com as pessoas e com a Amazônia, e fica demonstrado que não passou de pura balela. É um governo que nunca se preocupou com as pessoas, nunca se preocupou com tragédias, muito menos com a Amazônia. Obrigado. Ok, deputado.